Bom dia, gente. Antes da gente começar a nossa terceira mesa, com o tema Relação das incubadoras universitárias e o movimento da economia solidária, a Lígia queria dar um recado. Bom dia a todos. A gente se reuniu ontem da comissão do pré-encontro, inclusive avaliando um pouquinho o dia de ontem, e aí saiu como proposta uma mudança na programação de hoje. A gente vai começar agora às 9h30. A gente até pensou que dá para dar uma esticadinha no máximo meio-dia para o almoço, mas a gente queria pedir para que a gente tivesse 1h30 de almoço, a gente não se esticasse muito enquanto coletivo e voltasse para cá 1h30, porque a gente esticou a programação da tarde do seguinte modo. Na mesa 4, Projeto Político e Reforma do Estatuto, a gente não vai ter o intervalo do café às 3h, porque a gente vai juntar o debate junto da mesa. E no debate já vai estar contemplando o projeto político da rede e o PRONINC. Em seguida, vai vir como informe e esclarecimento Centro de Formação e CIAS, para, então, às 5h, a gente ter um intervalo para o café e a gente voltar para cá e ter a plenária final com a avaliação do evento, temática para o próximo evento e qual incubadora vai sediar o evento em 2010. E aí, então, às 8h, o jantar. Essa foi uma proposta que surgiu ontem. Se alguém tiver alguma outra contraproposta, enfim, quiser também... O que vocês acharam? Deu para entender? Aí a gente acabaria o encontro hoje, né? A gente pensou que a gente tem um intervalo grande ali do debate das 3h30 até as 8h, então a gente pensou que poderia juntar para cima aí, esticar um pouquinho o dia, a gente tomar um café reforçado às 5h e continuar o debate para fechar o nosso encontro. E aí ter o jantar às 8h e uma despedida aí. Pode ser? Então tá bom. A gente queria saber também se tem alguma incubadora que vai embora hoje. Pensa... Ah, tá. Vocês são debatedores, né? Posso chamar vocês de debatedores? Como é que eu chamo vocês? Então tá bom, acho que... Então, acho que é isso. Tudo bem, gente? Tem mais algum esclarecimento em relação ao recado que a Lígia passou para a gente? Joia. Bom, a gente está começando com um pouquinho mais de 1h de atraso em relação ao horário que era previsto, né, no cronograma. Então, vamos tomar um pouquinho de cuidado para que a gente consiga fazer uma mesa que seja interessante para a nossa discussão, mas que não atrapalhe o decorrer do dia. O tema da nossa mesa, a terceira mesa do nosso encontro, é a relação das incubadoras universitárias e o movimento da economia solidária. Lembrando que esse tema se insere no contexto que a gente está de discussão dos projetos políticos pedagógicos das incubadoras e também da nossa rede de incubadoras universitárias. De maneira que a compreensão que nós temos é que, de acordo com o projeto político-pedagógico das ITCPs, se dá a maneira como elas se inserem e mesmo como elas percebem e compreendem o movimento de economia solidária. E, como contraponto, as ações, as atuações dessa organização também se relacionam com as metodologias, com as propostas orientativas que estão presentes em cada um dos projetos políticos pedagógicos. Na nossa mesa, a gente tem aqui 2 debatedores. Um deles é o Felipe Patel, conhecido como SIG, que é um membro do Fórum Paulista de Economia Solidária e articulador de comercialização solidária do Estado de São Paulo. E o nosso outro debatedor é o Daniel Tigel,
que faz parte da Secretaria Executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. A gente tem como previsto 30 minutos de apresentação para cada um dos debatedores. Depois a gente faz rodadas de perguntas, de mais ou menos 4 ou 5 perguntas, e a gente vai vendo como é que as coisas vão caminhando. Tudo bem? Então, eu passo a palavra para o Felipe. Bom dia, pessoal. Acho que o povo ainda está se recuperando da festa de ontem, né? Então, mais perto. Tá dando para ouvir aí, gente? Tá. Então, quando fui preparar essa apresentação, estava um pouco numa crise de identidade. Assim, eu falo como fórum, falo como membro da incubadora que acabou de sair, como quem trabalha num projeto financiado pela Senais. E eu acho que acabou saindo uma apresentação mais enquanto membro de incubadora, que participou muito tempo do fórum, e tentando compartilhar um pouco com vocês o que eu acho da importância das incubadoras estarem participando nesse espaço, né? Eu organizei, então, um pouco, vou começar com uma discussão mais ampla sobre a universidade, sobre a importância da universidade estar inserida num projeto de transformação social, sobre como isso foi visto, como isso evoluiu historicamente. Daí vou passar para a experiência das incubadoras, mais especificamente para a experiência das incubadoras dentro do movimento, e falar um pouco, apesar da gente estar dentro do movimento já inserido, participamos da coordenação executiva do Fórum Brasileiro de Economia Solidária com a nossa representação da coordenação da rede de incubadoras. Eu acho que ainda a gente precisa aprofundar esse debate para aumentar a participação das incubadoras nos fóruns locais e dos membros das incubadoras se apropriarem dentro... Porque dentro da incubadora a gente sabe que tem muitos membros que participam dos fóruns e a gente tem críticas, a gente tem ressalvas à participação. Então eu vou tentar lidar um pouco com o que a gente vê nos encontros e dentro da incubadora no debate, com as posições que as pessoas têm, vou tentar passar por isso e vamos ver se a gente consegue avançar nessa discussão do projeto político aí. Então, começando aí com uma breve história da Universidade Moderna, esse daí eu me baseei num texto do Singer chamado Universidade no Olho do Furacão, quem tiver interesse. Então, ele vai dizer lá que a Universidade Moderna começa com um modelo prussiano, que é um modelo de universidade com dedicação exclusiva dos professores ao ensino e pesquisa, tentando garantir algum tipo de ciência pura, isolado das pressões do mercado, da sociedade. Esse modelo prussiano, ele prevalece na Europa durante um bom tempo e ele começa a ser contraposto pelo modelo americano, que já desde o início as universidades americanas tendem a ser financiadas por doações de grandes empresas ou de grandes empresários. Então ela vai ser um modelo de universidade muito mais inserida no mercado, precisando provar a utilidade social dela através do mercado, não só como uma construtora de ciência pura. Esse modelo ele acaba se tornando hegemônico, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, quando fica claro o domínio tecnológico e econômico dos Estados Unidos sobre o mundo, né? Então, aí a Europa começa a adotar e incorporar esse modelo de universidade, que além do ensino e pesquisa, tem a obrigação de relação com a sociedade e, infelizmente, prioritariamente através do mercado, né? Aí um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é um relatório de 87 que tenta listar quais as funções da universidade. Ele lista, então, aí as 10 principais funções da universidade. Aí vou ler um pouco rapidamente. Investigação, fortalecimento da competitividade da economia, prestação de serviços à região e à comunidade local, educação geral pós-secundária, fornecimento de mão de obra qualificada, educação e treinamento altamente especializados, mecanismo de seleção para empregos de alto nível através da credencialização, mobilidade social para os filhos e filhas das famílias operárias, paradigmas de aplicação de políticas nacionais, preparação para os papéis de liderança social. Então, a gente vê aí que tem dos papéis só relacionados à extensão, pouca coisa de pesquisa, um pouco mais de formação,
mas, de acordo com a visão dominante, a principal função da universidade é selecionar e credenciar as pessoas para inserir no mercado de trabalho, né? Não seria nem tanto preparar, mas dizer, sinalizar para o mercado quem que deve assumir os melhores postos, quem que deve subir na escala social e quem não deve, né? Então, é um pouco... A gente percebe isso muito forte nos nossos cursos, nas nossas faculdades, né? A maioria dos alunos está lá não para aprender, para adquirir conhecimento, mas porque é assim que ele vai arrumar um emprego melhor, ganhar mais e tal. Aí, então, passando um pouco para a discussão da extensão universitária, que ali é um décimo dos objetivos da universidade, né? E ainda dentro desse 1/10, o que predomina no nosso modelo de sociedade individualista e competitiva, a extensão pela busca de financiamento no mercado, em concorrência com outras empresas de assessoria e consultoria privadas. Então, esse é o modelo que ainda predomina de extensão universitária no Brasil, onde os cursos pagos, MBA, cursos de especialização voltados para o mercado, para aumentar a competitividade da economia, esse tipo de coisa. E aí você tem, para quem tem um modelo de sociedade baseado na cooperação, a extensão seria a forma pela qual a universidade atende às demandas da sociedade para a promoção dos valores de cooperação e solidariedade. Aí só uma questão, só para a gente entrar um pouco mais na questão da extensão, dentro da extensão baseada na cooperação, a gente ainda tem que diferenciar as práticas assistencialistas e as práticas pautadas na educação popular, né? Então, acho que isso a maioria das incubadoras tem essa clareza, que a extensão que a gente faz não é uma transferência de conhecimento para a comunidade, mas uma construção coletiva, né? Acho que isso é um ponto importante para a gente ressaltar, para a gente ter em mente que a gente não produz o conhecimento acadêmico que é superior e vai entregar para as pessoas das comunidades. A gente tem que estar em diálogo com eles, conversando, aprendendo e construindo alguma coisa nova juntos, né? Pode passar. Então, dentro dessa perspectiva de extensão pautada nos princípios da cooperação e de construção coletiva, um pouco vou contar. A universidade acaba se inserindo no movimento de economia solidária, né? Aí acho que o Daniel vai dar um panorama mais detalhado do movimento, mas ele começa a se articular como movimento a partir dos anos 80, da redemocratização, da crise econômica. Começam a surgir várias experiências nas igrejas, nos sindicatos, e isso vai refletir na universidade alguns anos depois. Então, só para contar um pouco a história, em 94 tem uma formação de uma cooperativa na Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos. Essa cooperativa, se eu me lembro bem da história, era um hospital no Rio de Janeiro, um hospital universitário que estava tendo sérios problemas com a comunidade ao seu redor, estava com problemas de bala perdida e tal, tinha que fechar mais cedo. E aí eles começaram a identificar os problemas da comunidade onde eles estavam inseridos, viram que o principal problema era o desemprego, e aí procuraram uma maneira de tentar solucionar essa questão a partir da formação de uma cooperativa. Então essa teria sido a primeira experiência universitária, isso com o apoio da Universidade de Santa Maria, se não me engano. Então essa seria a primeira experiência universitária de formação de uma cooperativa. A partir dessa experiência, que teve o apoio também do COEP, que é o pessoal do Betinho, do Programa Contra a Fome, inspirado nessa experiência, foi formada a incubadora da UFRJ, que foi a primeira incubadora universitária de cooperativas, e que inicialmente foi quem disseminou o programa de incubadoras universitárias, né? Em 96, um ano depois da fundação da primeira incubadora, foi fundada a Fundação Unitrabalho, que é uma entidade também universitária que faz estudos ligados ao mundo do trabalho, né? Em 99, com as primeiras 7 incubadoras sendo criadas, isso foi São Paulo, São Carlos, Paraná, Ceará, a do Rio, que já existia, e não lembro mais 2, que eu não estou lembrando agora. Então se cria a rede de incubadoras.
Essa rede de incubadoras, num primeiro momento, é filiada àquela Fundação Unitrabalho, que faz estudos sobre a universidade, que agrega pesquisadores sobre a questão do trabalho, na verdade, gente da universidade que estuda trabalho. Então, num primeiro momento, a gente está junto com a Fundação Unitrabalho. Em 2002, a rede de incubadoras se separa por questões organizacionais e políticas. A rede de incubadoras vira uma instituição de representação das incubadoras que vai ser separada da Fundação Unitrabalho, né? Então, a rede de incubadoras vira um ator político do movimento de economia solidária que está num processo de construção nos fóruns sociais mundiais, que culmina na criação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária em 2003, já com a presença da representação institucional da rede de incubadoras. Então, agora, assim, um pouco esse histórico, contexto. Agora eu queria argumentar um pouco no sentido de qual a importância das incubadoras participarem dos fóruns. E aí, para eu poder fazer isso, eu tinha que pensar um pouco no projeto político das incubadoras. Então, eu coloquei aí um pouco para provocar, um pouco tentando pescar o que a gente falou nesse sentido aí durante o encontro, uma ideia de projeto político que eu acho que deve ser compartilhado pela maioria das incubadoras. Nos casos que não forem, a gente pode discutir, mas é uma ideia que permite a gente pensar, se uma incubadora tem um projeto político parecido com esse, por que então faz sentido ela participar dos fóruns de economia solidária? Então, partindo da ideia que a gente acredita nas incubadoras, que a gente tem que ajudar e, dentro da universidade, fazer com que ela cumpra o seu papel e dê a sua contribuição para um processo de transformação social, que esse processo de transformação social seja pautado no exercício da autogestão e que esse exercício da autogestão toma como eixo a atuação sobre o mundo do trabalho, mais especificamente, e que essa atuação sobre o mundo do trabalho seja feita a partir das práticas educativas pautadas nos princípios da educação popular. Então, partindo de que uma incubadora que compartilhe desse projeto, dessa missão, por que faz sentido a gente participar do fórum? Eu vou tentar falar agora. Então, aí, dentro dessa missão, quais são os resultados que a gente consegue alcançar, que a gente vem alcançando, na minha opinião? A gente vê profundas transformações para todos os envolvidos nos processos de incubação. Isso eu digo para estudantes, funcionários, professores, os membros dos empreendimentos. A gente vê que todo mundo sai do processo de incubação um pouco mais apropriado das decisões que vão influenciar na sua vida, um pouco mais participante numa esfera política, com uma construção de autonomia maior, assim, um desenvolvimento pessoal das pessoas. Acho que isso a gente consegue ver bem nos processos que a gente desenvolve. A gente consegue, ainda de forma um pouco capenga, construir e sistematizar conhecimento na área. Acho que a gente dá origem a várias teses, dissertações de mestrado, teses de doutorado na área da economia solidária, mas ainda talvez falta um pouco de produção mais coletiva. A gente consegue consolidar alguns empreendimentos e processos autogestionários, e a gente até consegue elaborar metodologias e propostas para políticas públicas que vão ser aplicadas por prefeituras, ou metodologias para serem aplicadas por outros órgãos, ONGs, etc. Então, isso que a gente alcança. Mas, por outro lado, o nosso trabalho tem algumas limitações estruturais. E o que origina, ou quais são essas limitações estruturais? Um pouco por conta da falta de reconhecimento, ou às vezes até uma perseguição do poder público. Um pouco por a gente não ter escala, e também a gente não quer ter, porque o nosso trabalho é de incubadora universitária, não é de executor de política pública. Então, a gente não faz uma transformação social em um número maior. A gente faz projetos localizados, o que é o nosso papel, e é bom, mas é uma limitação dentro de um projeto político de transformação. E a gente incuba grupos num ambiente externo extremamente desfavorável, em condições de mercado que são muito difíceis de competir, sem legislação adequada. Então, isso também dificulta o avanço dos grupos com quem a gente trabalha, né?
Então, se essas são as limitações, quais são os objetivos daquele projeto político que a gente não está dando conta? A gente não dá conta sozinho, as incubadoras não dão conta de obter um reconhecimento do poder público para essas iniciativas de trabalhadores associados. E eu estou falando aí de um reconhecimento que seja, no mínimo, em pé de igualdade. Porque, na verdade, o que acontece é que as cooperativas, os empreendimentos de economia solidária, são desprivilegiados em relação às empresas capitalistas, né? E isso a gente pode ver em quantidade de financiamento, em, por exemplo, questão tributária, que a gente sabe que as cooperativas ainda não podem ser inseridas no Simples, elas pagam mais impostos que uma microempresa capitalista, e isso se reflete, por exemplo, no financiamento que as incubadoras universitárias têm comparado com as incubadoras de empresa, no orçamento do MDA comparado com o orçamento do Ministério da Agricultura, esse tipo de coisa. E isso as incubadoras sozinhas não conseguem dar conta de solucionar. A gente sozinho também não dá conta de multiplicar as experiências no campo do trabalho autogestionário. A gente faz algumas experiências, mas a gente não consegue multiplicar num número maior de impacto social. Assim. E a gente também não consegue, só a gente, provocar um aumento das trocas entre essas experiências e de uma integração entre elas que possam fortalecê-las frente a um ambiente externo desfavorável que eu estava citando. E por que esses deveriam ser nossos objetivos, né? Por que a gente quer aumentar o número de experiências? Por que a gente quer o reconhecimento do poder público? Porque a gente não quer ser apenas um colchão amortecedor das contradições do capitalismo. A gente não quer solucionar o problema de alguns membros da classe trabalhadora. Os nossos grupos estão melhorando, mas o resto das pessoas que moram nas periferias, o resto dos trabalhadores, continuam em situação de miséria. Não é essa a sociedade que a gente quer. E porque sem a gente brigar pelo Estado, dificilmente a gente consegue um avanço estrutural em escala maior. Então, quais podem ser as nossas estratégias no sentido de alcançar esses objetivos que a gente não dá conta sozinho? Acho que a principal estratégia, que eu vou me deter mais, é as que eu coloquei primeiro aí, a mobilização e formação de um campo de luta em prol do trabalho autogerido, do trabalho autogestionado. Com essa mobilização e formação que a gente vai brigar por aquelas coisas que a gente, enquanto incubadora ou enquanto universidade, não dá conta sozinho. Por outro lado, a gente tem que ainda identificar parceiros organizados que defendem ou podem vir a defender essa proposta, que já estão organizados. E é o caso quando a gente chama o MST para debater com a gente, o Movimento dos Catadores e outros movimentos sociais que a gente tem que aí procurar estreitar as alianças. E a gente tem que interligar a luta pelo trabalho autogerido com as outras lutas pela transformação social, que aí eu digo a questão ambiental, a questão de gênero, a questão da cultura livre, do software livre. Essas questões a gente tem que estar sempre interligado, porque somando as diferentes lutas que a gente consegue construir um projeto de transformação. E aí, por que eu acho que, naquela primeira questão que eu falei, da formação de um campo de luta em prol do trabalho autogestionado, esse campo de luta pode ser um movimento de economia solidária, e por isso que eu acho que a gente deve atuar nesse movimento. Então, vou dar uma breve descrição do movimento de economia solidária. Ele tem uma composição bastante heterogênea, são diversos atores diferentes, mas ele tem o estabelecimento de alguns princípios comuns que são compartilhados. Por exemplo, saiu como... Se a gente for ver o documento da primeira Conferência Nacional de Economia Solidária, ele fala lá em socialismo, fala em trabalho emancipado, descreve o que é trabalho emancipado, e são esses valores que eu acho que a gente compartilha na construção de um projeto de sociedade voltado para o trabalho autogerido. Dentro do movimento de economia solidária, você pode identificar de diversos atores que existe um esforço para que ele se organize também em bases autogestionárias. Isso porque eu parto de uma concepção que, tão importante quanto o objetivo do movimento, é a forma como ele se organiza. A autogestão da sociedade é construída na autogestão das lutas sociais. A gente não pode construir uma sociedade democrática sem sem que a luta seja feita de forma democrática e autogestionária.
E, por fim, o contexto político que dá peso e quantidade de atores para esse movimento, se a gente encarar ele como um efeito da... Aí eu estou até retomando um pouco o que a gente viu no último encontro de formadores no Rio de Janeiro. Não sei se alguém que estava aqui lembra que o representante do MST que estava naquele encontro falou de um bloco histórico da luta pela democratização e que esse bloco histórico estava em fase de descenso porque esgotou o processo pelo qual ele estava lutando com a chegada do PT no poder. E, por outro lado, o que o João Roberto falou depois do movimento da economia solidária, ser um movimento que pauta a radicalização da democracia e a extensão da democracia para o campo da economia. Então, nesse sentido, o movimento da economia solidária, ele pode ser, o movimento pela economia solidária, pode ser o que reconstrói esse bloco histórico ou que reanima esse bloco histórico em descenso com a democratização burguesa, ou o nome que você quiser dar, que a gente tem hoje. Então, essa democratização que a gente alcançou, ela agora tem que se aprofundar, e eu acho que os caminhos para onde ela pode se aprofundar, acho que o movimento de economia solidária é um pouco herdeiro e construtor desses novos caminhos. E aí, dentro do movimento da economia solidária, por que, então, se integrar aos fóruns de economia solidária, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária? Primeiro, porque o Fórum Brasileiro se autodefiniu como um instrumento de articulação no movimento de economia solidária na sua última plenária, porque ele está presente em todo o país, porque ele tem uma estrutura organizativa aberta e democrática que congrega praticamente todos os atores da economia solidária. E aí, só um pouco de informação, ele é composto por empreendimentos, gestores públicos e entidades de apoio e fomento, sendo que existe uma tentativa de construção do protagonismo dos empreendimentos. Isso tenta ser garantido na sua estrutura organizativa, e é um processo de construção que não é simples, né, porque, às vezes, as entidades de apoio ou os gestores acabam tendo uma maior experiência, uma maior facilidade na fala, mas existe essa preocupação do protagonismo ser dos empreendimentos. E aí, um pouco, qual que é o lugar das incubadoras nos fóruns? Então, o que a gente já está fazendo nos fóruns, o que a gente já está ocupando? A nível nacional, no Fórum Brasileiro, a gente é membro suplente da coordenação executiva como entidade nacional, e a gente, acho que como membro suplente, tem uma atuação muito ativa, mais até do que talvez alguns membros titulares. E a gente é considerado uma entidade nacional porque a gente foi reconhecido em 7 fóruns estaduais como atuante, então isso deu a gente o reconhecimento como entidade de caráter nacional. A nível estadual, a gente se encaixa na categoria de entidades de apoio e fomento, e essa categoria é reservada nas coordenações dos fóruns estaduais, 20% da coordenação é reservada para as entidades de apoio e fomento, outros 20% para gestores públicos e 60% para os empreendimentos, que aí no processo e na tentativa de protagonismo dos empreendimentos. E aí um pouco a imagem que a gente tem nos fóruns, que eu sinto um pouco participando do Fórum Paulista e nos espaços que eu já participei a nível nacional. A imagem que a gente tem, acho que algumas coisas aí são verdadeiras, outras são usadas politicamente contra a gente, mas arrogância universitária, eu acho que a gente tem um pouco mesmo. Acho que é um pouco uma herança da universidade elitista, classista, que a gente está inserido, e um pouco um idealismo de falar, a gente da universidade costuma falar muito facilmente, isso é economia solidária, isso não é, e não ter um processo de reconhecimento dos potenciais, das experiências, do desenvolvimento, do que já foi alcançado. Assim, a gente, às vezes, se põe como guardião da autogestão. Isso é autogestionário, isso não é, isso é economia solidária, isso não é. E isso é uma postura um pouco arrogante que a gente tem na universidade. Na minha opinião, acho que a gente precisa pensar um pouco nisso também. Uma outra visão que tem da gente é que a gente é grande recebedor de recurso,
E eu acho que isso é um pouco distorcido, porque a gente vê a Pindaíba, que várias incubadoras estão, e isso chega na... fica essa imagem para as pessoas, porque aí a Senais divulga o Pronin que liberou não sei quantos milhões para as incubadoras universitárias. Aí os caras veem isso no fórum e falam, nossa, e aí, o que vocês estão fazendo com esse dinheiro todo? Mas isso é dividido entre 80 incubadoras, 80 e poucas incubadoras, né? Na realidade, esse dinheiro não fica tanto assim concentrado. Mas, por outro lado, tem um fundo de questão real, que é a questão que a gente tem pouco financiamento direto para os empreendimentos na economia solidária, né? Eu acho que até a gente mencionou um pouco ontem à tarde. E eu acho que um pouco não é só uma questão de vontade, é também uma questão de vontade política, mas é uma questão de dificuldade que os órgãos financiadores têm para financiar as rubricas de equipamento, de capital de giro, né? A gente sabe, a FINEP, por exemplo, no edital de tecnologia social, ou nos seus editais, ela não pode, por questões jurídicas, financiar equipamentos para empreendimentos, por exemplo. Então, como que a gente lida com isso? Como que as incubadoras conseguem ajudar os empreendimentos a captar recursos? Como que a gente constrói meios de que os recursos cheguem nos empreendimentos? É uma questão que a gente precisa refletir. Uma outra questão é que a nossa rotatividade, às vezes a gente tem uma participação bem variada de representantes das incubadoras nos fóruns estaduais, é confundida com falta de comprometimento pessoal. Acho que isso é usado muito politicamente contra a gente, assim, falando, esse pessoal da incubadora, cada vez vem na hora que está aqui, depois some, não tem compromisso. Acho que isso é uma questão para a gente defender, que é o nosso processo de autogestão mesmo, profundo, que quem está representando a incubadora está fazendo essa discussão no coletivo, e que o próximo que vai representar está levando a discussão, está dando uma continuidade, e que a representação lá é da instituição, não é da pessoa, e quem não está lá no momento representando não quer dizer que não está construindo a economia solidária com outra função dentro da incubadora. E aí um ponto positivo, pelo menos da nossa imagem, acho que a gente é reconhecido que a gente contribui bastante nos processos de sistematização das plenárias, dos encontros. Lembro lá na quarta plenária, a gente na sistematização, lá virando a noite, quase todo mundo era de incubadora, né? A gente olhava, quase todo mundo saiu de incubadora ou era de alguma incubadora. E isso é mesmo o papel da universidade, né? Aí, lidando um pouco com as críticas que a gente ouve dentro das incubadoras, principalmente umas críticas à esquerda, assim, na participação das incubadoras no movimento de economia solidária. Porque o movimento é aparelhado pelo PT ou é aparelhado por um outro partido político. Porque ele é burocratizado, porque tem estruturas de comando que estão distantes da base, porque os empreendimentos não participam. Ou então, não, é um movimento pelego, social-democrata e tal. Eu acho que, realmente, o movimento de economia solidária, o fórum, corre esses riscos todos, assim. Mas tem forças dentro dos fóruns e dentro do movimento que também lutam contra isso. É um processo de disputa constante. Então, não é se abstendo de participar que a gente vai contribuir nesse processo de luta. E, por outro lado, também é os mesmos riscos que correm todos os movimentos sociais. Alguns estão mais avançados em umas questões, outros menos. Mas, no movimento de economia solidária, a gente tem um espaço institucional para contribuir, para participar dessa discussão, no sentido de fazer valer nossos princípios, e eu acho que a gente tem que fazer isso. E aí eu queria dar aqui, vou tentar ir finalizando já, alguns exemplos concretos de como a economia solidária está incomodando as forças aí do capitalismo, da direita, e como a gente precisa realmente se organizar em um movimento, nacionalmente e politicamente, para combater isso. Então, alguns exemplos, por exemplo, listei aí 3, pode haver muitos mais pelo Brasil. A perseguição à cooperativa Catem de Harmonia, que é uma empresa recuperada que produz cana-de-açúcar, envolve milhares de famílias em 4 cidades da Zona da Mata de Pernambuco, que se organiza autogestionariamente, com uma quantidade incrível de pessoas em federações, etc. E está sendo perseguida a pedido dos usineiros locais,
foi ameaçada com multas gigantescas, milionárias, enquanto os usineiros que não pagam os direitos trabalhistas recebem uma carta pedindo esclarecimentos ou um aviso de conduta, eles receberam multas milionárias que objetivavam fechar a cooperativa. Então, isso é um processo de perseguição, porque é um exemplo de organização autogestionária de grande porte que estava incomodando. Outro exemplo é o cancelamento que a gente teve recentemente da Feira Internacional de Santa Maria. Se eu não me engano, era a 16ª Feira Internacional que ia acontecer, mobilizando milhares de pessoas da América Latina, uma feira internacional, e aí foi cancelada usando como justificativa a gripe suína, sendo que se realizam jogos de futebol o tempo todo no Rio Grande do Sul. Na final da Libertadores vieram 4.000 argentinos para Belo Horizonte, e agora você vem falar que uma feira não pode acontecer por causa da gripe suína. Então, claramente foi também cancelada por razões políticas, né? Isso é uma feira de economia solidária. E aí, por último, um exemplo aqui da rede de incubadoras, né? Uma incubadora incubada pela uma cooperativa incubada pela incubadora de São Carlos, a Cooperlimp, que trabalha com limpeza, que está sendo perseguida pelo Ministério Público a mando das empreiteiras, porque a cooperativa estava ganhando as licitações e editais para prestar serviços para a prefeitura, né? Então, também sendo ameaçada de fechamento, recebeu um termo de ajuste de conduta que recomendava a ela a se formalizar como empresa convencional e abdicar da forma de cooperativa, e isso por interesses da burguesia, dos empreiteiros, né, que representam a classe capitalista. Então, como é que a gente consegue responder a essas coisas? Como os trabalhadores da limpeza, os artesãos que iam expor na feira, os agricultores de Catende e os trabalhadores da usina de Catende podem se organizar, sendo trabalhadores de diversos níveis, de diversos setores diferentes da indústria. Eles só podem organizar com uma união em prol do direito ao trabalho associado, em prol do direito ao trabalho autogestionário, porque o que está sendo perseguido, no fundo, é isso, é o trabalho autogestionário, que não estão deixando que essas pessoas exerçam nesses diferentes locais. Aí, então, só para colocar aqui, eu levantei algumas questões que estão em pauta no movimento, que é importante a participação das incubadoras no avanço. Acho que o Daniel vai falar muito mais disso, mas é a questão do marco legal, da Lei Geral da Economia Solidária, fortalecimento da identidade dos empreendimentos da economia solidária e também uma sinalização de organização de um processo de comercialização justo, de consumo consciente, que é a criação de um processo nacional de certificação participativa para dar um selo de economia solidária para os empreendimentos que se reconheçam dessa forma, a discussão das finanças solidárias, dos financiamentos para os empreendimentos, e o acúmulo sobre formação, qualificação e capacitação dos trabalhadores, que está sendo discutido nos centros de formação em economia solidária pelo Brasil inteiro, e nos NEATs, que é os Núcleos de Assistência Técnica de Economia Solidária, que tem em alguns estados do Brasil. Então, especialmente nesse último, como deveria ser importante a participação das incubadoras para discutir esse processo de formação, o que as incubadoras pensam como formação, conhecer o que está sendo feito fora do nosso mundo das incubadoras também, e se inserir nos conselhos gestores, que existem conselhos gestores dessas políticas públicas que tentam lidar com planejar a sua divulgação e ter um controle social das entidades que estão executando elas. E aí, então, dado tudo isso, quais são as ações que cada incubadora pode ter para participar, para se inserir nesse movimento da economia solidária, no movimento pelo trabalho autogestionário, né? Então, a gente tomar um papel ativo nos fóruns, exercendo papel crítico, ou seja, a gente participar dos fóruns, mas participar levando um pensamento crítico mesmo, a que a gente discorda, os pontos que a gente discorda do que está acontecendo lá, para transformar os fóruns no sentido de radicalizar mesmo. Incentivar a participação dos empreendimentos que a gente incuba nos fóruns, isso é muito importante, né? Sensibilizar os empreendimentos para a importância dos fóruns. E também atuar nos fóruns no sentido de que os fóruns façam sentido para os empreendimentos, que muitas vezes os fóruns se perdem em discussões burocráticas, que o empreendimento vai lá, não vê por que ele está deixando de trabalhar para estar ali numa reunião.
a gente buscar mais informações e nos posicionar mais com os nossos representantes na coordenação nacional do Fórum Brasileiro, hoje em dia é na Mercedes, né? Então a gente está mais aqui, em cada incubadora, cada pessoa, cada membro está pedindo mais informação do que está acontecendo, está enviando mais posicionamento quando eles fazem alguma consulta, está se inserindo no debate de fato. E aí, nos lugares onde não tiver fórum, a gente começar tentando promover a integração dos diferentes atores da economia solidária. Então, regiões do interior que não tiverem fóruns, a gente promover esse encontro e, quem sabe, um dia eles possam se articular como fóruns. E, por fim, trazer outros movimentos sociais com os quais a gente já tem acúmulo, já tem construção, para o debate da economia solidária, para fortalecer a pauta do trabalho autogestionário. Aí era isso, para finalizar, aí uma frase que eu sempre coloco do Marx, sobre o papel das universidades na transformação social, né? Das 12 teses sobre Feuerbach. Até hoje, os filósofos se dedicaram a interpretar o mundo, trata-se agora de transformá-lo. É isso daí. Obrigada, Sig. Eu acho que o Felipe trouxe uma série de reflexões fundamentais para que sejam inseridas na nossa discussão. E me chama a atenção a reflexão sobre qual a maneira que nos organizamos, tanto dentro das ITCPs, quanto na rede de incubadoras, e como isso se reflete nas nossas metodologias de trabalho, nos nossos princípios, e como construímos uma unidade de atuação, né, enquanto movimento de economia solidária, sem que isso impeça que as particularidades, as riquezas de cada incubadora se manifestem também, né? E que isso se relaciona profundamente com a discussão de projeto político-pedagógico, que, por outro lado, está profundamente relacionada com as transformações sociais, econômicas que buscamos e quais transformações são essas, né? Como é que a gente está realizando elas. Eu passo agora a palavra para o Daniel, por favor. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu gostei muito da apresentação do Sig, viu? Ele teve uma capacidade de fazer uma apresentação que a gente chamaria de apresentação sistêmica.